para a saúde de Feira de Santana. A equipe da Secretaria de Saúde, doutora Denise, colocou um drive-in, que é um sistema ótimo para atender pessoas em suspeita, de não precisar descer em lugar nenhum. Vem de carro, totalmente acompanhado. Feira de Santana tem sucesso por causa do monitoramento do primeiro caso até o atual. Todos estão sendo monitorados. O isolamento social deu certo. Quarentena para aquelas pessoas que têm risco, já têm alguma doença que pode trazer maior risco. Isso é importante dizer. Mas lamentar, e vai mais uma vez, eu vou dizendo, secretário de Saúde do Estado do PT, Fábio Vilas Boas, por que você não gosta de Feira de Santana? Governador Rui Costa do PT, por que você não gosta de Feira de Santana e manda o office boy para o Mídios para entregar máscara? Manda recurso, manda o office boy entregar máscara não, querido. Toma juízo, vem trazer recurso, vem trazer hospital de campanha, vem trazer EPIs. Agora vale até arranjar voto entregando máscara. Que desespero, que momento fuleiro de um político que está desfiando. Misericórdia. De vez de lutar para trazer o governo do estado para a feira, não, entregando máscara para dizer, estou fazendo a minha parte. Parabéns. Mas enquanto instituição, a exigência de ser um representante de um governo do estado tem que ser muito além do que isso. Vereador, o tempo encerrou. O próximo orador é o vereador Antônio Carlos Passos Ataíde. Senhor presidente, eu vou transferir a inscrição do grande expediente para o vereador, líder do governo, Marcos. Com a palavra, Marcos Lima. Meu Deus. Meu pai, vou me Eu não estou entendendo, viu? Eu não estou entendendo, viu, Lulinha? Não estou entendendo não, viu? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, galeria, internauta, mais uma vez retorno a essa tribuna, agradecendo em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui nesta casa e dizer que para mim é uma satisfação imensa servir o nosso povo de Feira de Santana. Recentemente o vereador Roberto Torinho, melhor dizendo, na semana passada, trouxe aqui a essa tribuna e gritou para os quatro cantos da cidade a contratação da Prefeitura Municipal em relação aos advogados, ou advogado que será prestado um serviço por Feira de Santana, no valor de R$16 mil durante 3 meses. Mas a gente vai dar a resposta ao vereador, mais uma vez, na ânfase de induzir a opinião pública a erro e tentativa de prejudicar a imagem da gestão municipal. O vereador Roberto Torinho monta uma farsa narrativa em torno de uma proposta avançada da Prefeitura de Feira de Santana para elevar a administração pública da cidade ao patamar dos grandes centros do país. Sem a menos preocupação de informar-se, ou até mesmo estando informado, mas de má vontade, o vereador está gritando aos quatro cantos que a Prefeitura de Feira estaria desperdiçando recursos públicos em um contrato de R$48 mil. Trata-se de um contrato importantíssimo para o município, uma consultoria especializada que vai preparar os nossos servidores de diversas secretarias para um novo formato de licitação pública, hoje executada no governo federal e nas grandes capitais. É o regime diferenciado de contratação que vai proporcionar à Prefeitura serenidade e economia em processo licitatório. O vereador de oposição alardeia como desperdício de dinheiro buscando a adesão das camadas menos favorecidas da sociedade. Mas o formato RDC nas licitações traz justamente o inverso. O regime diferenciado de contratação foi criado no Brasil pelo governo federal em 2011 e tem a lei própria de número 12.462
e é a base de um futuro novo formato de licitação, em tramitação no Congresso e que sucederá à conhecida Lei 8.666. Qualquer um dos senhores, inclusive o próprio vereador Roberto Torinho, pode consultar a União, o Estado da Bahia ou outras grandes cidades do país, que vai constatar os avanços do RDC. Regime diferenciado de contratação. A licitação é realizada sobre uma inversão de fases em relação ao modelo tradicional, preconizado pela Lei 8.666. A abertura dos envelopes de habilitação das empresas licitantes deixa de ser a etapa número 1. Antes, são conhecidas as propostas de preços e selecionadas as 3 melhores, seja forma presencial ou por pregão. Elas participam de uma espécie de leilão, cada uma apresentando o seu lance, até haver vencedor, por uma proposta que, evidentemente, seja inequível. Apenas o vencedor abre o envelope de documentos. Não há risco de paralisação no início do processo. Não tem recurso intermediário, como no pregão. Tem fase consensual e única que ocorre apenas no final. A diferença capital do RDC no âmbito da economia de recursos públicos em relação a qualquer modo de contratação pela Lei 8.666 é que, em vez de selecionar de imediato a empresa que apresenta o menor preço no envelope, há essa concorrência entre as 3 melhores propostas, o que provoca uma redução considerável no valor final. Mas, ainda, no RDC, uma outra inovação relevante, diferentemente do que acontece na licitação sobre a Lei 8.666. O regime diferenciado de contratação propõe o orçamento sigiloso. O concorrente disputa o preço sem saber qual o estimado pela administração para aquela obra ou serviço, não havendo conhecimento dos valores levantados previamente. Os licitantes apresentam propostas mais vantajosas para o poder público. Portanto, o custo-benefício desta consultoria para o município de R$16 mil por mês durante 3 meses é algo muito maior do que se possa imaginar. É uma realidade totalmente distante do que o vereador Roberto Torinho imaginou ou inventou. O advogado Rafael Cordeiro, que também faz oposição ao governo e quer ser candidato a algo, sem querer, deu uma contribuição importante sobre esse tema. Entrevistou na semana passada, uma advogada especialista no assunto. E em seu programa de rádio, talvez esperasse crítica, mas a convidada derramou elogio à iniciativa da Prefeitura de implantar o RDC na cidade. Evidentemente, a comunidade já está vacinada contra os arroubos, do vereador Roberto Torinho, que nesta casa gosta de posar por vezes de justiceiro, outras vezes de arauto da moralidade, como se ele e mais ninguém faça política e gestão com honestidade. Pois é, vereador Roberto Torinho, de tanta sede ao pote, Vossa Excelência se deu mal, mais uma vez, com uma denúncia totalmente infundada. Então, o vereador trouxe aqui uma denúncia em relação aos R$16 mil que está sendo contratado, uma consultoria técnica para
qualificar os profissionais da prefeitura, os funcionários da prefeitura, para um novo modelo de licitação que vai trazer grandes vantagens para o nosso município, vereador Roberto Torinho. E Vossa Excelência não teve a preocupação de pesquisar, inclusive o seu colega Rafael Cordeiro chamou um especialista na área, no seu programa de rádio, e lá a especialista elogiou a iniciativa da administração pública do prefeito Cobé. Então, dessa maneira, Vossa Excelência não vai conseguir desvirtuar a nossa sociedade, trazendo informações infundadas, informações inverídicas para a sociedade, como se o governo municipal tivesse algo a esconder, como se o governo municipal não tivesse a preocupação de trazer qualidade para o serviço do nosso município. Esse novo modelo de licitação, com certeza, irá brilhantar mais ainda e trazer economia para as obras e também serviço prestado pelo município. Então, é bem-vindo essa consultoria, que venha mesmo essa consultoria prestada aqui ao município, prestada a esses profissionais, a esses servidores públicos do município, para se capacitar, para ser capacitado para esse novo modelo de licitação, que já é aplicado a nível nacional, inclusive no governo do estado. As grandes cidades também que atuam com esse modelo. Então, parabéns ao governo municipal. E aqui nós mostramos, mais uma vez, que o vereador Roberto Torinho traz informações infundadas, verdadeiros fake news para a opinião pública, de forma distorcida, de forma querendo macular tanto a administração pública, como também macular a imagem do prefeito Cobé, que jamais faria algo que venha prejudicar o nosso município. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Eremita Edvaldo Lima não está presente, a vereadora Eremita Mota, do PSDB. Alô. Com a palavra, a vereadora Eremita Mota, do PSDB, dispõe de 10 minutos. Já chamei, Edvaldo Lima não está presente, não. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui da imprensa, vou tirar, mas eu desinfetei aqui com álcool 70 esse microfone. Senhoras e senhores vereadores, eu volto aqui nessa tribuna hoje para abordar um tema sobre as mulheres na política. Eu acredito que cada partido esse ano teve uma grande preocupação em colocar 10 mulheres, que foi a cota, né, a lei que permite a cota das mulheres. Então foram 10 mulheres em cada partido. No meu, particularmente, no PSDB, nós não tivemos dificuldade. Graças a Deus, nós não tivemos dificuldade de formatar nossas candidatas. Mais 9, comigo 10, né? Então as 9 novatas. E eu venho aqui com um tema que diz que a mulher, ela precisa muito entrar na política. Esses partidos que influenciaram essas mulheres a serem candidatas, devem trabalhar muito, influenciando a cada uma, ajudando a cada uma na iniciativa, focando nesse desejo de cada mulher chegar aqui na Câmara de Vereadores. Acredito que não seja as 10 só para o efeito de preenchimento de cotas. Acredito que elas todas estejam focadas no grande objetivo, que é trabalhar e ganhar um mandato para chegar até essa casa. Eu falo pelas minhas, estão literalmente determinadas e com um foco, com a força e a fé. Nós estamos bem comprometidas. E aqui eu vou fazer alguma citação de como lideranças globais, femininas, vêm se destacando num grande tema, né, da nossa atualidade, que infelizmente que é essa pandemia, o coronavírus, que tomaram conta a nível mundial,
que nós aqui em Feira de Santana estamos aqui todos de máscara, trabalhando para evitar esse grande desafio, que é o coronavírus. Então, as mulheres, elas tiveram grandes decisões, no mundo onde tem a figura da mulher. E eu vou fazer uma explanação aqui. As lideranças mulheres, 7 mulheres que estão se destacando com as lideranças globais no combate à pandemia de coronavírus. E elas não precisaram inventar nenhum tipo de coisa, não precisaram inventar uma roda, vamos supor. Confiaram em dados científicos e tomaram decisões. A preservação da vida como um valor incomparável. E eu fiquei lendo essa matéria, vereador Carlito, e observando como as mulheres analisaram essa questão, puderam analisar essa questão, para elas, no comando, né, de uma política, elas puderam ter tanta paciência e ideias para vencer a pandemia. Então, em Taiwan, por exemplo, a presidente começou, que é uma mulher, inspecionar voos, e logo ela começou a proibir, desde as primeiras notícias sobre um estranho vírus detectado em Wuhan. Então, em 23 milhões de habitantes, apenas 395 casos foram diagnosticados, graças a esse trabalho tão minucioso feito pela mulher presidente. Na Nova Zelândia, 5 milhões de habitantes, com a economia muito dependente do turismo, a primeira-dama, também uma mulher, Jacinda Ardern, anunciou o fechamento das fronteiras e dos confinamentos mais restritos do mundo, quando a ilha já registrava 102 diagnósticos. Conseguiu, assim, limitar vítimas fatais, que só ficaram em 9 vítimas fatais. Essa determinação em 4 estratégias em comum às líderes mundiais que conseguiram bons resultados. Elas conseguiram com tecnologia e amor e verdade. Na Alemanha, a Angela não tentou diminuir a gravidade da pandemia e disse que seria com calma. A população do coronavírus podia infectar 70%, mas o país chegou em 4º lugar no ranking, mas conseguiu limitar o número de vítimas em 3,5 mil. Para efeito de comparação, a França também registrou um número similar de casos. Então, os números de leitos em terapia intensiva do continente foram todas bem acatadas. E mais número de leitos em terapia intensiva no continente. A confiança na ciência e tecnologia é o terceiro ponto em comum entre elas. Aí vamos ver aqui agora na Finlândia, governada pela primeira-dama ministra mais jovem do mundo, uma mulher de 34 anos. Um estado de emergência foi decretado ainda 16 de março e ela também contou com a ajuda de influenciadores digitais para difundir as medidas de segurança em 3 mil cidadãos infectados. E a população teve um índice bem baixo também de mortalidade. Então, a taxa, o exemplo de amor na política feito pelas mulheres a nível global, né, vem tendo esses destaques, conforme essa leitura que eu estou fazendo aqui. Então, na Dinamarca, a primeira-dama também, ela chegou a fazer uma conferência respondendo às perguntas de crianças em todo o país e disse que é normal sentir medo nesse momento. Então, eu fiquei imaginando como ela também se preocupou com o isolamento social das crianças e ficou também fazendo essa parte tão amorosa. Então, um estudo da Universidade de Harvard classificou as mulheres na política como excelentes em tomar iniciativas, agir com resiliência, praticar honestidade. Elas foram, ao fim, consideradas mais eficazes em 80% das qualidades de lideranças medidas. Então, isso significa necessariamente que as mulheres são simplesmente... Não significa que elas são simplesmente melhores que os homens na política, mas sim que o modo como encaram a gestão pública, com menos embate, com mais coletividade,
menos preocupada com personalismo e mais direcionada às resoluções de problemas. Então, esse exemplo dessa leitura que eu fiz através dessas mulheres a nível mundial, nós também nos trazendo, mas o que é que tem a ver Feira de Santana? São alguns exemplos, né, que nós devemos trazer para a Feira de Santana e intensificar nossas mulheres, nossas companheiras, cada partido, mostrar que cada uma tem um valor na política e que esse valor deve ser expressado nessa eleição que vem agora, de uma maneira a colocar na sociedade que nós mulheres temos esse valor, temos esse cuidado de tratar a coisa pública com seriedade, com carinho, com amor. Eu espero que essa eleição seja uma eleição de realmente as mulheres irem para cima, vamos dizer assim. Eu estou tratando isso no meu grupo. Eu tenho mulheres que estão no pianinho, fazendo tudo como eu comecei. Quando eu comecei, eu passei minha receita para elas e sempre nós estamos dialogando. Façam com cuidado, façam com carinho. Vamos fazer no silêncio. Vamos manter o silêncio, mas vamos agir no silêncio. E tudo vai dar certo. Acredito que dentro dessa pandemia tem muitas estratégias que nós podemos estar trabalhando e trazendo as melhores condições de trabalho para vencermos essa pandemia e encararmos a eleição que vem aqui esse ano. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez dizer que pedir às mulheres de Feira de Santana que se interessem de verdade pela política, que busquem a fase melhor para uma mulher se destacar politicamente, essa fase que nós estamos vendo como o valor de uma mulher a partir de dentro da sua própria casa, a tomar conta de criança e a participar desse grande desafio que é a política em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Roberto da Silva Tourinho, que dispõe de 1 minuto e 90 segundos. Fica para amanhã, fica o resto. Faça os trabalhos ao vereador Cadmiel Pereira, excelentíssimo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Roberto Tourinho. Senhor presidente, eu fui chamado agora para fazer uso da palavra. Nós temos ali apenas 1 minuto e 30 segundos. Eu acharia mais conveniente de que nós iniciássemos o horário do grande expediente e que falaríamos na sessão... Nós já estamos no grande expediente já, vereador. Hein? Ou melhor, não, a ordem do dia, me desculpe, nós estamos finalizando o grande expediente e vamos iniciar a ordem do 10h30 regimentar o grande expediente, não posso nem começar antes, porque não deu. Não, 10h30. Agora, dos dois, ou a gente vai ter outro pedido pela ordem, ou assumir. Senhor presidente, Vossa Excelência, quando quer entender, entende. Mas quando não quer, eu entendo também. Eu vou falar, senhor presidente. É regimental 10h30. É isso que eu estou dizendo. Ou a gente continua pela ordem, alguém faz mais uma pedido de questão de ordem, ou não tenho como eu passar. Mas eu não posso senhor chamar presidente, agora. senhoras e senhores vereadores, é sabido por todos que 1 minuto não dá, evidentemente, para uma pessoa iniciar e desenvolver uma linha de raciocínio. A não ser aqueles que usam essa tribuna apenas para copiar, colar, apenas para naturalmente reproduzir o que o governo muitas vezes faz, diferente daqueles que raciocinam, que têm ideia, que têm opinião. Quem chega aqui, como eu vou ter a oportunidade de falar no grande expediente, o vereador Marcos Lima fez a leitura de algo que deram a ele para ler, aliás, já terminou, senhor presidente, amanhã eu falo. Perfeito. Assume aqui, Luiz Augusto, por favor. Senhor presidente, solicita a minha inscrição e explicações pessoais. Roberto. Senhor presidente, eu solicito a minha também. Cadmiel Pereira, explicações pessoais. Assinam aqui, por favor, Luiz Augusto, que eu assumi a primeira secretaria. Marco Lima. Vereador Marcos Lima. Solicito minha inscrição também, senhor presidente. Explicação pessoais. Senhor presidente, pela ordem. Zé Filé.
Pela ordem, vereador. Vossa Excelência Roberto muitas Torinho. vezes é tão ou deseja cumprir o regimento. No regimento não existe chamar ninguém para se inscrever em explicações Não, pessoais, chamando ele para apenas- assumir, para mim ir para a Não, primeira mas secretaria, eu entendi, vereador. eu vi, vereador, mas Eu estou chamando apenas o para vereador, dizer. vereador Bertorinho, eu estou chamando o Luiz Augusto Jesus para assumir, mas Marco Lima está aqui, ele é o primeiro vice-presidente. É para ele assumir a presidência, para mim voltar e assumir a primeira secretaria, porque está começando a ordem do dia, vereador. Marco Lima? É para você assumir, eu tenho que voltar para a primeira secretaria. A presidência, você é presidente. Eita, as interpretações aqui agora tá tudo. Tem uma ordem, um regimento nessa casa. Todo mundo quer fazer um novo regimento. Agora você tem que pedir para mim começar a ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito o vereador Cadimiel Pereira a leitura das matérias constantes para o expediente. Projeto de lei número 22/2020 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial de 670 mil para a soma. Em primeira votação, com pareceres da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em tramitação é urgência, é urgência, é urgência. Senhores vereadores, projeto de lei do Poder Executivo 22 de 2020 está em regime de urgência. Em votação a urgência. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, os pareceres. Não, no projeto. Qual parecer que tem? Da Comissão de Constituição e Justiça e Da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Fiscalização e Finanças. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam sentados nos pareceres. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Roberto Torinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tenho aqui nesta casa, em algumas votações, de abertura de crédito especial, de suplementação, de remanejamento dentro do orçamento, votado contrário. E votado contrário, principalmente, pela falta de transparência, pela falta de esclarecimento nessas alterações orçamentárias. Este caso aqui, nós não estamos discutindo os decretos emergencial que o município está atravessando em decorrência do Covid-19, mas no Brasil inteiro nós temos acompanhado o festival de improbidades e de desonestidades que tem sido feita sob a égide da pandemia e que os municípios estão praticando neste decreto emergencial que dá carta branca para governantes poderem fazer as alterações no orçamento, com remanejamento, com abertura de crédito especial. Em Feira de Santana, nós temos acompanhado na publicação no Diário Oficial do município um verdadeiro festival de suplementação, de abertura de crédito e de alteração de rubricas no orçamento do município. Eu sei que transparência não é uma palavra muito agradável a determinados governantes e não é também diferente ao atual administrador e prefeito do município de Feira de Santana. Muitos atos administrativos que estamos estudando, pesquisando, levantando, que inclusive já denunciamos alguns aqui nesta casa, outros que serão apreciados pelo Ministério Público Estadual e até mesmo federal, mas nós estamos aqui diante
de um pedido de abertura de crédito especial no orçamento do município para o exercício deste ano, no valor de R$ 670 mil, na ação de manutenção da Superintendência de Operações de Manutenção, SOMA, no município de Feira de Santana, criado através de Lei Complementar 124, de 25 de outubro do ano de 2019. Na mensagem, anexo e no projeto de lei, poucas informações se acrescentam a esse pedido de abertura de crédito adicional. Por esse motivo, senhor presidente, vou votar contrário a esta proposta e, de antemão, vou manifestar o meu voto favorável no projeto seguinte da abertura de crédito referente à Previdência do município de Feira de Santana, uma vez que, com relação a este da Previdência, nós tivemos algumas informações que, inclusive, justificam este remanejamento, justifica esta abertura, melhor dizendo, de crédito adicional especial à Previdência do município de Feira de Santana. Mas esse primeiro projeto, no valor de R$ 670 mil, que dá a abertura de crédito adicional a esta superintendência que foi criado, repito, mediante a lei complementar de número 124, de 25 de outubro. As informações são extremamente vagas, as informações não trazem, a não ser um anexo a esse projeto de lei, o anexo 1 e o anexo 2, mas na justificativa, com pouquíssimas informações, e dessa forma o meu voto é contrário ao projeto de lei em discussão que autoriza a abertura de crédito adicional. Meu voto é contrário, senhor presidente. Peça a fala, senhor presidente. Em discussão. Eu retiro a fala agora para falar em votação, senhor presidente. Em votação. Com a palavra o vereador Cadmiel Pereira. Painel liberado. Senhoras e senhores, essa superintendência ela foi aberta, o próprio vereador, quando fez a leitura, trouxe inclusive os dados. Ao final de outubro de 2019, foi criada a superintendência. Em virtude disso, não tinha ainda para a superintendência os recursos necessários para o mesmo realizar os seus trabalhos da atividade que ora compete para uma nova superintendência. Daí que 2020 inicia-se, depois da abertura do sistema contábil público, que não se dá em janeiro, só se dá posterior de fevereiro, é que vem a necessidade de suplementar recursos para a superintendência ter recursos para o seu funcionamento. Essa superintendência ela fez o seguinte: a área de manutenção, a área de consertos, a área de serviços, que cada secretaria tinha um pedaço, o prefeito municipal encaminhou uma lei para essa casa, e os novos vereadores votaram, dizendo que tudo isso eles ajuntaria, faria um sistema global para gerar manutenção de prédios escolares, de CRAS, de postos de saúde, e essa superintendência por si estaria encarregada de fazer isso em todas as unidades, ou seja, as secretarias competentes estariam encaminhando para a prefeitura, para uma superintendência, as suas necessidades. Olha, o CRAS tal, olha a saúde, olha a policlínica X, aí a Secretaria de Educação, a escola municipal tal, precisa de reforma no telhado assim, outro na capitaria, outro. Para isso, ela precisa ter um recurso para trabalhar durante o ano. Mas, repito, como a superintendência foi criada por lei, ao final do ano de 2019, ela não tinha orçamento previsto, porque foi feito no final do ano, precisava agora suplementar para gerar o recurso para o trabalho. Então, somente o governo está alocando recursos, porque esses recursos já estavam em outras secretarias, mas estavam fazendo de forma isolada as funções de manutenção dos prédios do município. Inclusive, não é em prédios lá fora, nem para fazer obra pública, são manutenção dos equipamentos, que é da responsabilidade da administração pública municipal, da garagem, da guarda municipal,
de todos os lugares, creche, de todos os lugares, todos os prédios que pertencem à Prefeitura de Feira de Santana. Por isso, é um sistema normal, natural, e a gente vota pelo sim, senhor presidente. Painel liberado. Elisiário já votou. Gilmar. Isaías de Diogo. Zé Filé. Isaías de Diogo. Zé Filé já votou. Gilmar Morim. Aprovado por unanimidade dos presentes, por maioria, com voto contrário. Projeto de lei de número 20/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na forma que indica e dá outras providências. Também com... Em discussão, os pareceres do projeto de lei 020/2020 do Poder Executivo. Em votação, os vereadores que aprovam os pareceres permaneçam sentados. Ele trocou o nome. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto. Em votação, painel liberado. Em votação, com a palavra o vereador Roberto Tourinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu já falei na tribuna desta casa e vou repetir, esse projeto contará com meu voto favorável, porque tem uma situação diferente. O município está exatamente abrindo um crédito adicional ao regime geral de previdência do município, no valor de R$150 mil. Ou seja, e aí sim eu digo porque eu conheço e tenho algumas informações, o município, percebendo de que no primeiro semestre deste ano, onde nós já estamos agora já praticamente iniciando o mês 5, já há poucos dias para iniciar, para que não haja prejuízo no orçamento da Previdência do município, no regime geral da Previdência Social, a Prefeitura, exatamente dentro do seu orçamento, remaneja, passa o valor de R$150 mil. Aqui não há a necessidade de muitas explicações, senhor presidente, porque facilmente se percebe no anexo 1, como também no anexo 2, os motivos pelos quais há essa necessidade, e reside exatamente nas aposentadorias e nas reformas. Então, se aumenta-se o número de servidores aposentados, e se as reformas trouxeram alguns ganhos salariais para os servidores que estão no regime de previdência da Prefeitura, consequentemente, a Previdência necessita de um aporte maior, motivo pelo qual o município está transferindo do seu orçamento esse valor de R$150 mil. Então, facilmente se percebe, bem diferente de outros créditos de suplementação, que muitas vezes o prefeito manda para esta casa, e a casa prefere votar, porque prefere, na sua maioria das vezes, homologar o ato do governo, sem nem sequer fazer nenhum questionamento. Então, aqui, nessa questão, está muito clara o motivo desse projeto de lei, que reside no aumento de aposentadorias e nas reformas que representam maior ganho para os servidores e, consequentemente, a Previdência Municipal necessita dos recursos. O meu voto nessa matéria é favorável. Essa fala em votação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cadmiel Pereira. Senhor presidente, demonstrando que é igual transparência, é o mesmo governo e os mesmos vereadores estão votando por entender que tanto o projeto de lei anterior quanto esse atente a regimes administrativos da Prefeitura Municipal
de Feira de Santana. Nesse caso aqui, tratando do RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, ao qual, tanto no destinação desses 150 mil, faz a reparação que é necessária do primeiro semestre dos aposentados, assim como todas as reformas que atende, é superior a qualquer necessidade de ter uma explicação política. É porque é uma parte que faz, não importa qual é o gestor, qual é o partido, que tem que fazer uma reparação para que o regime de previdência geral não sofra descontinuidade nas suas ações para atender aos aposentados e os pensionistas do município de Feira de Santana. Por isso que eu sei que sempre os vereadores votam favorável às matérias que são de ordem administrativa e que não venha trazer nenhum transtorno. E isso continua na questão da transparência pública, assim como foi feito agora anteriormente, uma votação que só atendeu que uma suplementação originária do município para ser gasto em uma superintendência criada por lei nessa casa, por esses vereadores, e para atender manutenção. Então, para todas as duas leis, os vereadores estão votando favorável, por entender que é natural atender às demandas das leis, principalmente na questão do regime de previdência do município de Feira de Santana. Por isso, eu e os nobres vereadores votam favorável, senhor presidente. Vereador Gilmar Morim, não está presente. Vereador Isaías de Diogo, não está presente. Vereador Luiz da Feira. Vereador Luiz da Feira. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhor presidente, o projeto de lei número 172/2019 é de autoria do vereador Isaías dos Santos, que não está presente na ordem do dia. Vereador Isaías dos Santos não está presente na ordem do dia. Tem um projeto dele que vai ser adiado de pauta por ausência do autor. Vereador Isaías de Diogo. Requerimento de número 41/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana, no dia 14 de abril, o município de Feira de Santana, com dados da Secretaria de Saúde, através da vigilância epidemiológica, registrava oficialmente 53 casos de Covid-19. Estranhamente, divulga-se os números, porém não se informam os dados por bairro, o que tem causado questionamento pela imprensa e população em geral. Em todos os lugares, as informações são completas por idade, sexo, e nas cidades são divulgados os bairros, práticas aliás, usadas em caso de epidemia da dengue, H1N1 e outras doenças. Assim sendo, o vereador signatário vem à presença de Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno, apresentar o presente requerimento ao senhor prefeito Colbert Martins da Silva Filho, solicitando que seja prestadas as seguintes informações, porque, diferentemente de todas as epidemias, a Secretaria de Saúde não tem informado os bairros do município com casos do Covid-19. 2. Quais os bairros do município de Feira de Santana que foram identificados pessoas contaminadas pelo coronavírus Covid-19? 3. Quais as ações estão sendo desenvolvidas pela administração municipal no bairro quando identificados os casos de coronavírus? Vereador Bertorinho, autor. Requerimento 41/2020, de autoria do vereador Roberto Torinho, com a palavra o autor. Já liguei para ela. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa de Feira de Santana já questionou isso inúmeras vezes. Por que a administração municipal em Feira de Santana não divulga os bairros em que foram identificados pessoas contaminadas com o coronavírus, com o Covid-19? É bom que se diga em Feira de Santana. Todas as informações nacionais, quem, por exemplo, acompanha essa notícia, na última sexta-feira eu tive o cuidado de ver, em Salvador, por exemplo, aparece quase todos os dias os gráficos por bairro. Aparece, inclusive, e aí um fato importante, quando essa doença, quando esta pandemia começou a contaminar, inicialmente disseminou-se a ideia
de que eram doença de ricos, nos bairros ricos, de pessoas que viajavam para fora do Brasil ou para o eixo Rio-São Paulo, e que os gráficos inicialmente apontavam uma densidade maior em bairros de melhor poder aquisitivo. Hoje, esta doença contamina a todos indiscriminadamente, o rico, o pobre, o que mora no bairro da Graça, em Salvador, ou o que mora no Cabula, ou o que mora em Sussuarana, ou qualquer bairro periférico. Esta doença contamina ao que mora nos bairros nobres de Feira de Santana, como também nos bairros periféricos da cidade. E a Prefeitura de Feira de Santana, estranhamente, é uma das poucas cidades no Brasil em que não divulga este fato por bairro. Mas aí há um outro questionamento, é que quando uma prefeitura divulga os bairros aonde há o maior número de casos de contaminação pelo coronavírus, o Covid-19, logo em seguida a administração também informa as ações que estão sendo feitas naquele bairro. Como em Feira de Santana nós não sabemos quais são os bairros, também não sabemos quais são as ações que são desenvolvidas naquele bairro. Então, senhor presidente, esse questionamento que eu faço já foi fruto, inclusive, de um pronunciamento aqui nesta casa pelo vereador José Carneiro, presidente da casa, já foi fruto de questionamentos na imprensa de Feira de Santana, esta falta de informação. Um outro detalhe, Feira de Santana foi campeã em registros de dengue e de mortes no Brasil. Nós tivemos no ano passado mais de 10 mil notificações e casos positivos de dengue. No caso da dengue, o município informava os bairros. No caso do H1N1, várias informações foram feitas. No caso do Covid-19, do coronavírus, a Prefeitura de Feira de Santana, repito, no Brasil, é uma das poucas prefeituras que vai na contramão do que é feito. Aliás, o prefeito de Feira, que só adota as providências depois que o prefeito de Salvador adota. Prestem atenção, parece que a Prefeitura de Feira é uma extensão da Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador resolve abrir o comércio, aí o prefeito de Feira de Santana vai lá e abre o comércio. A Prefeitura de Salvador resolve adotar a obrigatoriedade da aplicação de máscaras, aí a Prefeitura de Feira de Santana vai lá e adota. A Prefeitura de Salvador flexibiliza que empresas até 200 metros possam abrir o comércio, aí a Prefeitura de Feira de Santana vai lá e faz. Engraçado, aqui em Feira de Santana, que é uma réplica do copia-cola dos atos oficiais da Prefeitura de Salvador, lá em Salvador, a Prefeitura divulga por bairros. Nesse caso aqui em Feira de Santana, a Prefeitura se cala. Todos os dias, a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município, na capital do estado, divulga nos principais jornais um mapa aonde mostra o bairro, inclusive com animação gráfica, mudando de cores a proporção que é registrado os casos em Salvador. Então, senhor presidente, eu estou aqui apresentando o requerimento, espero que o governo do município aprove e traga as informações necessárias. Muito obrigado. Em votação, vereador Lulinha. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a imprensa, o vereador Roberto Torinho faz um requerimento aqui para saber quais os bairros que tem um número de coronavírus, as pessoas, as localidades, como acontece em Salvador. Mas a gente também ouviu do promotor, doutor Aldo Rodrigues, dando entrevista, acho que foi até na televisão, foi nas emissoras de rádio, falando que a orientação
que deram à Secretaria de Saúde era não divulgar, por motivo que em Feira de Santana, os primeiros casos que foi divulgado, houve sérios problemas com as pessoas que foram contaminadas com o vírus. Houve muita discriminação. E eu ouvi ele dizer que, por isso, não seria bom divulgar as localidades. Mas o vereador Roberto Tourinho é advogado, está questionando, aqui vereador desta casa, tem o direito de saber, como todos nós, a população saber, mas a informação que nós temos, que ouvimos falar, que a secretária de saúde, ela está seguindo uma orientação da promotoria pública, que solicitou ou orientou para que não fosse divulgado os bairros, para que não tivesse aí discriminação nas localidades. Mas o líder do governo não vê dificuldade nenhuma de aprovar esse projeto. Nós também não estamos vendo nenhuma dificuldade. A secretária, ela deve estar respaldada para não responder as localidades e os bairros aonde encontra as pessoas com maior índice, o bairro com maior índice, ou localidade de Feira de Santana, por bairro dizer aonde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um direito que assiste aos vereadores, a informação. Muitas pessoas têm buscado. Acredito que a própria imprensa já entrevistou a secretária, já entrevistou o doutor Aldo Rodrigues, e ele já passou por causa dos problemas que houve com os primeiros casos em alguns bairros de Feira de Santana. Mas iremos votar favorável ao projeto do vereador Roberto Tourinho. Cabe à secretária de Saúde ela explicar se ela vai mandar ou dizer que ela está seguindo a orientação do Ministério Público para não divulgar as localidades onde tem um maior número, mas iremos votar favorável, porque é um requerimento normal, que está aqui só querendo saber algumas informações. Eu acredito que essa casa não vai colocar nenhuma dificuldade em votar nesse requerimento, que até mesmo não vejo nada de sim demais, mas a secretária deve estar embasada, ela deve estar orientada para que não divulgue as localidades onde as pessoas foram contaminadas, onde tem um índice maior, devido à orientação, porque eu ouvi num programa de rádio, ou foi na televisão, não me recordo, que doutor Rodrigo, ou doutor Aldo, estava dizendo, por causa disso, que não seria bom divulgar as localidades para não haver a discriminação, para não haver perseguições com aquelas pessoas que foram contaminadas, ou até mesmo que melhorou. A gente viu aí pouco tempo, teve um cidadão que foi contaminado, chegou no local, quase o pessoal ia lixar, com medo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, dessas informações, para que não possa haver discriminação das pessoas que ninguém quer pegar esse vírus, ninguém quer pegar, mas o vereador está no direito, a lei permite querer informação, e nós iremos votar favorável ao requerimento. Cabe à secretária dizer por qual motivo ela não está divulgando, ou ela dizer quais os bairros que realmente as pessoas são vítimas desse vírus maldito, que é o coronavírus, que está aí alastrando no Brasil e no mundo. Graças a Deus que Feira de Santana não está assim acelerado, mas iremos votar favorável. Com a palavra em votação, o vereador Carimiel Pereira. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhor presidente, eu acompanhei a entrevista do promotor, doutor Aldo, acompanhei também a fala da secretária Denise Lima Mascarenhas, que não há uma lei que proíba a informação dos bairros que estão ocorrendo a questão do coronavírus. O que a secretária tratou é que
É questão de estratégia para o momento de contaminação. Por 2 motivos. Vamos lá. 1. Quando fica sabendo o bairro, pode gerar preconceito para as pessoas daquele bairro. Quando não se fala o bairro, e o bairro porventura aparecer que não tem ninguém contaminado, parece que está tudo bem. Aí as pessoas aproveitam desse argumento para fazer pressão no prefeito. Não, aqui no bairro não tem ninguém não. Aí quer abrir o comércio, aí quer ir para a rua. Infelizmente, nós não temos pessoas com sentimento civilizatório suficiente para viver em coletividade e informações a exemplo de pessoas que não pediram para estar contaminados, se contaminaram, mas já estão curados, já estão totalmente sanados, mas estão sofrendo preconceitos, bullying. E agora, inclusive, está atingindo aos profissionais de saúde de todo o Brasil. Existe relato na internet de médico, de que quando voltou para casa, que morava no condomínio, pessoas disseram assim, não pode encostar na casa dele não, porque ele trabalha no hospital que está todo mundo contaminado. Então, infelizmente, o preconceito, o bullying, pode atingir a muitos. E profissionais de saúde que hoje estão, inclusive, escolhendo dormir até pelo hospital, para não voltar para casa, para não ter risco de contaminação. Mas aqueles que tomaram cuidado e participaram do seu trabalho dia a dia, voltaram para casa, em alguns lugares estão sofrendo preconceito. Daí que eu entendi que a orientação é uma estratégia e não uma vedação. Mas é evidente que fica a cargo, que não é orientação do governo, de votar favorável ou contra a todos os vereadores no seu entendimento. Infelizmente, o caso que ocorreu do Feira 10, do senhor que vende tapioca, todo dia nós compramos tapioca lá na mão dele. Vende lá na Praça Esperança, e dona Toninha, mãe de minha noiva Gésica, sempre comprou. E foi um impacto muito grande na questão do como foi noticiada a questão de que poderia estar contaminado. Quase destruiu com a vida da pessoa. Isso é um absurdo. Nós não podemos ter pessoas em um WhatsApp fazendo desserviço. A vida das pessoas está em xeque. Tem gente que está entrando em depressão porque ele teve coronavírus e agora nem pessoas da família quer passar na casa dele com medo. E ele já está curado. Então, é um assunto muito sensível e fica a cargo da análise de cada um. Não é orientação de governo. Cada vereador vai fazer sua análise e vai votar. Agora, o requerimento pode anunciar. No bairro X teve 1, no outro teve 2, no outro teve 3. Mas agora, toda vez que a pessoa se apresentar na rua, você é de lá e estava contaminado? E onde não tinha contaminação, o povo vai dizer assim, não, aqui está tudo bem. Podemos sair. A gente está livre. Nós somos os super-homens, super-mulheres. Não nos atingiu. Então, infelizmente, a interpretação pode ser de variadas circunstâncias. Eu prefiro continuar pela estratégia do decreto e pelo atendimento que os técnicos de saúde no município de Feira de Santana têm orientado, baseado nessa orientação, porque não tem lei que obrigue e não tem lei que desobrigue. É interpretação. E debaixo das boas orientações técnicas é que devemos nos comportar para não gerarmos um desserviço, porque não podemos brincar. E Feira de Santana ainda tem dado certo o combate ao coronavírus em virtude do isolamento social. Feira de Santana não explodiu e nem tem explodido e nem vai explodir se continuarmos contribuindo. Aqueles que precisam trabalhar, saem para trabalhar. Aqueles que precisam resolver uma questão, sai e resolve. Mas aqueles que não têm necessidade de estar às ruas, ainda com todo o sacrifício, mas devem atender ao chamamento para o isolamento social, alguns para a quarentena, porque é um momento muito sensível da história da nossa vida, da história da sociedade. Então, o isolamento é muito importante e eu vou continuar apoiando o isolamento. Em votação, Peço a palavra ao presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra em votação, o vereador Marcos Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador de oposição solicita, através desse requerimento 41/2020, informações acerca dos bairros em Feira de Santana
que tem pessoas contaminadas com o vírus coronavírus. Entendemos que é uma preocupação da Secretaria de Saúde, é uma preocupação do Ministério Público não divulgar essas informações, pois, divulgando, poderá acontecer algo ruim para aquelas pessoas infectadas. Recentemente, uma pessoa que foi liberada do seu domicílio, onde estava com o vírus, foi curada, foi encontrada andando na feira. Algumas pessoas reconheceram aquela pessoa e tentaram lixar essa pessoa, porque antes estava com o vírus, porém foi curada e já estava liberada para transitar em Feira de Santana ou em qualquer outro local. Então há essa preocupação de cuidar da integridade física das pessoas. O governo não vai orientar os vereadores a votar contra ou a favor. Cada um deverá votar conforme a sua consciência em relação a esse requerimento. Nós não temos nenhum tipo de orientação aos colegas vereadores. Eu vou votar contrário por entender que preserva a segurança das pessoas contaminadas pelo vírus. Entendo que não é bom que nós possamos divulgar, porque até mesmo pode haver um equívoco. Alguém achar que naquele bairro tem alguém ali que está contaminado e provocar, jogar pedra e outras coisas mais que podem vir a acontecer. Então, se nós pudermos evitar isso, como até o momento, graças a Deus, em Feira de Santana não houve nenhum ataque direto a essas pessoas devido a essa preservação, eu acho que o momento ainda não é esse de liberar os bairros para a Feira de Santana, os bairros que estão com pessoas contaminadas. Por esse motivo, eu, vereador Marcos Lima, vai votar contrário, mas oriento a bancada a ficar livre para votar como achar que deve. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Isaías dos Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores da imprensa, caros internautas e a todos que acompanham, eu vou tirar a máscara para poder falar, até para que vocês da imprensa, que vão retransmitir essa nossa fala, fica melhor a dicção e o entendimento. Senhor presidente, esse requerimento, essa proposta do vereador Roberto Torinho, era o pensamento do vereador Isaías de Diogo. Porque eu achava que as pessoas deveriam ter o conhecimento de que no bairro A, no bairro Y, na localidade A, na localidade Y, as pessoas poderiam estar sabendo do possível ou da possível pessoa que foi acometido por esse vírus. Mas depois, vereador Roberto Torinho, eu vim analisar, e como presidente da Comissão dos Direitos Humanos, eu vi que, infelizmente, é uma proposta que eu pensei como Vossa Excelência, mas que eu não dei andamento e nem continuidade no pensamento, por conta das pessoas que acometeram desse vírus, não foi porque quiseram. E eles iriam sofrer, porque nós iríamos colocar a vida dessas pessoas em risco. O vereador Cadmiel usou a tribuna aqui e disse que no Feira 10, aonde eu resido também, e lá o vereador Zé Filé também reside naquela comunidade, e preocupado com a situação da divulgação da informação que chegou até ele, ele colocou nas suas redes sociais, dizendo que uma pessoa que mora no Feira 10, ele reside no Feira 10, segundo a informação do vereador Zé Filé, estava com vírus, supostamente com vírus
do coronavírus, do Covid-19. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O que ocorre é o seguinte, essa informação... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Zé Filé. Eu quero discordar, me permita discordar Não, do excelentíssimo vereador, quando ele disse que tem Não, um vereador, morador que está vereador, com vírus. Vossa Morador Feira 10. Excelência se inscreve para falar. Eu vou me inscrever, eu peço a palavra. Pronto, logo em seguida. Na verdade, vereador Zé Filé, eu estou só retransmitindo o que foi colocado na sua rede social. Como nós estamos em uma votação aqui, que supostamente uma pessoa estaria, que vem de Beju, e isso causou um transtorno diante da comunidade, porque tem pessoas, vereador Zé Filé, que não reside no Feira 10, mas que vende do produto e que se sentiram ofendidos com a propagação, com a divulgação da matéria vinculada na sua rede social, que Vossa Excelência não usou de má fé. Porém, preocupado com a situação, com a informação que chegou até a Vossa Excelência quis esclarecer diante da comunidade que poderia possivelmente estar rodando na comunidade uma pessoa assim, dessa seguinte forma. Então, vereador Roberto Torinho, e aqui eu quero pedir aos integrantes da Comissão de Direitos Humanos para votar contra o projeto, porque nós colocaríamos em risco a vida das pessoas que pegaram... Requerimento. Hã? Votar contra o requerimento. Me ajude. Requerimento. O requerimento, exatamente. Votasse contra o requerimento, a proposta, porque nós colocaríamos em risco as pessoas que, de certa forma, não pegaram essa enfermidade porque quiseram. Elas foram acometidas por algum vacilo. E nós não podemos expor essas pessoas, principalmente hoje. Quem é que vai querer ir no Feira 10, sabendo que uma pessoa, um morador do Feira 10, está com Covid-19? Ou se nós, moradores do Feira 10, chegarmos no Jardim Acácia, chegarmos em qualquer outra comunidade, localidade, será que essas pessoas vão querer receber a gente? Essas pessoas também não vão querer receber a gente, porque, de certa forma, nós somos suspeitos também dessa enfermidade. Então, quero aqui dizer ao vereador Roberto Torinho, nós estamos lutando contra esse vírus. Tem cidades que não querem nem receber o carro de Feira de Santana, com a placa de Feira de Santana. Então, gente, vou votar contra, mas entendendo vereador, que o papel é para concluir, senhor presidente, entendendo que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho está fazendo esse trabalho na cidade de Feira de Santana, com o apoio da Câmara Municipal, e que todos nós juntos podemos sim combater esse vírus. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Zé Filé. Quero agradecer a Deus, agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por me dar a oportunidade de estar falando com esse povo de Feira de Santana e dizer o seguinte: discordar do pronunciamento do excelentíssimo vereador Isaías de Diogo, quando ele disse que eu postei nas minhas redes sociais dizendo que tinha morador do Feira 10 infectado. Ele ou não leu ou está faltando com a verdade, ou quis jogar veneno. Não leu o texto e está jogando veneno. Eu vou votar no requerimento do excelentíssimo vereador Roberto Torinho, porque é o seguinte, o que é que ele quer? Que a secretaria faça, informe quais são os bairros que tem pessoas infectadas. Ele não quer, ele não está pedindo para divulgar o nome da pessoa, não está pedindo para divulgar o endereço da pessoa, e sim o bairro. Aí quando o vereador venenoso chega aqui dizendo que Zé Filé postou nas redes sociais dele, onde informava que tinha gente infectada no Feira 10, faltou com a verdade, ele não leu a matéria.
Pela ordem, senhor presidente. A matéria que tem, o que tem... Pela ordem, para dar ordem aos trabalhos, o vereador... Senhor presidente, eu só queria que Vossa Excelência constasse em ata a fala do vereador Zé Filé, quando ele disse que eu disse que ele colocou nas redes sociais. E quem tiver prova, quem quiser, pode ir na rede social que está lá a fala do vereador, vereador, que não foi do vereador Zé Diogo. Queria constar em ata que a fala que tem lá no Instagram, no Facebook do vereador, já tá não é do vereador Zé Diogo, é do vereador... Consta em ata esse trecho que o vereador se refere. Obrigado. Primeiro que eu fui bem claro e falei, uma pessoa que veio recentemente de São Paulo, ele não é morador do Feira 10, ele tem parente no Feira 10, mas ele veio de São Paulo. E eu não afirmei que ele estava infectado, eu falei que ele estava com suspeita, estava com o sintoma. Porque o próprio irmão me ligou me pedindo para ajudar. Entendeu? Eu não afirmei que estava. E o irmão também não afirmou. Agora, tem parente dele, dessa pessoa que veio de São Paulo, que está internado em São Paulo. Está internado em São Paulo, entubado. Mas jamais eu cheguei aqui e dizer que tinha alguém do Feira 10 infectado. Então a pessoa ou não está lendo direito, ou não está entendendo. Eu aconselho até que vote, leia direitinho, para saber realmente o que tem escrito. E o que o vereador Roberto Tourinho, o requerimento do vereador, excelentíssimo vereador Roberto Tourinho, solicita do Poder Público Municipal, dos órgãos competentes, é que possa informar qual são o bairro que tem pessoas infectadas. Ele não está pedindo que divulgue o nome da pessoa. Ele não está pedindo que vocês que cheguem e dêem o endereço da pessoa. Deus o livre e guarde, pode ser qualquer um da gente que mora no Feira 10. Só vai informar que existe. Olha, tem um morador do Feira 10, um exemplo. Tem um da Pampalona, tem um de Jaguara, tem um... Pronto, é só isso. Só para que a gente possa saber mais ou menos os bairros onde está ocorrendo mais o risco. Não quer saber nome da pessoa. Não está divulgando o nome e não está pedindo para divulgar endereço. Só o bairro. Onde tem, como Salvador existe. Em Salvador tem tal bairro, tem tantas pessoas, tal bairro tem tantas pessoas. É só isso que precisa. Vou votar a favor do requerimento, por entender que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento dos riscos que correm naqueles bairros onde está com mais frequência gente contaminada. Não existe problema nenhum. Então quero aqui me desculpar aquelas pessoas que leu a matéria de Zé Filé e não entendeu, que de maneira nenhuma tem escrito que Zé Filé diz que existe pessoas contaminadas dentro do Feira 10, morador dentro do Feira 10. Primeiro, é gente que quer envenenar, é gente que quer jogar a população contra, é gente que não tem responsabilidade. Se ler a matéria direitinho, ele vai entender que eu falei uma pessoa recentemente chegada de São Paulo com suspeito. Ele está suspeito da situação. Chegou há pouco mais de uma semana e que estava vendendo, comercializando. Esta pessoa que chegou de São Paulo estava comercializando beiju de tapioca, nenhum triciclozinho, no meio da rua e sem proteção. Pronto. Está escrito. Está lá. Eu tenho que informar, todos nós temos que informar para o risco. Todos têm que saber uma coisa. Estamos todos preocupados. E dessa forma, gente, eu quero me desculpa aqueles que me entenderam mal, que eu não acredito que tenham entendido mal, não. São os famosos venenosos que tem. Me desculpe vereador, e agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar falando e peço a Deus que Deus proteja todos nós. Em votação, requerimento. Os senhores vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Reprovado o requerimento. Requerimento 42/2020.
Senhor presidente, o prefeito municipal de Feira de Santana, em vários órgãos de comunicação, no dia 13 de abril, anunciou a contratação das instalações do Hospital Mater Dei para atender pacientes contaminados pelo Covid-19 no município de Feira de Santana. Questionado pela imprensa sobre o valor do aluguel do imóvel, o prefeito não respondeu e, quando questionado também sobre débitos existentes no município com tributos e impostos municipais pelo citado hospital, preferiu se esquivar de responder. Pelo exposto, o vereador signatário vem à presença de Vossa Excelência, após ouvido o plenário de acordo com o regimento interno, apresentar o presente requerimento ao senhor prefeito Colbert Martins da Silva Filho, solicitando que seja prestadas as seguintes informações. 1. Quem efetuou o contrato de aluguel das instalações do Hospital Mater Dei? 2. Qual o valor da locação e o período? 3. O citado Hospital Mater Dei, fechado há aproximadamente 6 meses, possui débitos com o município de taxas e impostos. Em caso afirmativo, qual o valor se haverá algum tipo de encontro de contas envolvendo o Poder Executivo Municipal e o hospital? Vereador Roberto Tourinho, autor. Em votação, requerimento, com a palavra o autor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, passa-se os anos e os fatos se repetem. Em 1998, era prefeito de Feira de Santana o senhor Clailton Mascarenhas, de trágica memória, quando Feira de Santana recebeu, naquela época, 2,5 milhões para o combate à dengue. E aí, sabe o que aconteceu? Os mosquitos da época botaram na mochila 2,5 milhões e sumiram de Feira de Santana. Esse dinheiro era para comprar fardamentos e mochila para os agentes comunitários de saúde. Isso rendeu tanto problema que rendeu até mesmo o processo que se arrasta até hoje com indisponibilidade de bens. Nós estamos acompanhando Brasil afora, em nome das inexigibilidades, em nome dos contratos de emergência, os absurdos que os municípios estão fazendo com o dinheiro da saúde para o combate ao coronavírus. Recentemente, no Rio de Janeiro, foi anunciado uma contratação de um hospital, a montagem de um hospital, que somente com a parte de jardins do hospital, 25 milhões de reais. 800 milhões de reais o custo para a montagem desse hospital lá no Rio de Janeiro. Em Manaus, em Belém, já tomou conhecimento das contratações absurdas que governantes estão fazendo. Aqui em Feira de Santana, a Prefeitura de Feira de Santana anunciou a contratação de um hospital Mater Dei, que estava há 6 meses fechado no município de Feira de Santana. O que nós estamos perguntando em nome da moralidade, se é que a administração conhece essa palavra, estamos perguntando quem efetuou o contrato de aluguel das instalações do Hospital Mater Dei. Quem foi? Foi o município ou foi a associação prestadoras de serviço à saúde no município? É simples. Aí não tem anormalidade nenhuma. Qual o valor tanto da locação desse período como da administração? Como vai ser pago? Como é que o município vai pagar a Mater Dei? Quanto o município vai pagar? A forma deste serviço. Estamos perguntando, o citado Hospital Mater Dei, fechado há aproximadamente 6 meses, possui débitos com municípios de taxas e impostos? Foi divulgado na imprensa de que
este hospital tinha débitos com o município, inclusive débitos altíssimos, e nós estamos perguntando, não estamos levantando nenhum tipo de suspeita, mas queremos saber, nós estamos falando de dinheiro público. Quanto é que vai custar ao município a contratação com o Mater Dei? Até hoje não há uma única entrevista do prefeito, em lugar nenhum, falando desses custos. E o que é que está por trás disso? O que é que impede que seja dito? Nós estamos falando de dinheiro público. Quantos milhões vai custar, por quanto tempo, para que o município venha a público e esclareça? Então, senhor presidente, nós estamos apresentando o requerimento. Eu sei que muitas vezes transparência e modalidade, e transparência e moralidade são palavras bonitas de se dizer, mas muitas vezes difíceis de se praticar, e por esse motivo nós estamos aqui apresentando o requerimento, não estamos fazendo nenhuma acusação. O bom seria que o governo tivesse vindo a público esclarecer quanto custa, de que forma, quem vai pagar, por qual período, para que não restasse nenhuma dúvida. Mas o governo prefere naturalmente não prestar as informações na imprensa. Vou concluir, motivo pelo qual nós estamos apresentando o presente requerimento. Em votação, requerimento, com a palavra o líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores, infelizmente o vereador oposição, Roberto Torinho, mais uma vez mesquinho, aqui nesta tribuna, desejando que Feira de Santana não tenha um hospital de campanha para combater os possíveis casos de coronavírus em nossa cidade. Se o governo faz, para ele não presta. Se o governo não faz, para ele também não presta. O governo está fazendo um esforço grande e adquiriu um lugar adequado, que já é um hospital, para poder atender os possíveis casos de coronavírus em Feira de Santana, e ele vem criticar, comparar o município de Feira de Santana com a capital do Rio de Janeiro. Aonde chega Vossa Excelência? Aonde Vossa Excelência quer chegar dessa maneira, vereador? Comparando o município de Feira de Santana com a capital do Rio de Janeiro. Vossa Excelência não trouxe ainda nenhuma informação aqui. Como Vossa Excelência está falando que o prefeito não passou informação, porque Vossa Excelência não acompanha o prefeito. Mas Vossa Excelência não trouxe nenhuma informação aqui para a Feira de Santana, para o povo de Feira de Santana, dos investimentos que veio da base do governo do Estado, ou até mesmo da base do governo que faz, a Vossa Excelência faz a oposição, no caso, o seu partido, se trouxe algum recurso para a Feira de Santana, ajudou. Vossa Excelência provavelmente apoiou um deputado federal, não sei se ganhou, não sei se não ganhou, mas será se trouxe algum recurso para a Feira de Santana? É isso que Vossa Excelência devia estar preocupado. Não em que o prefeito venha dar esse tipo de informação, que nós não somos contrários, tenho certeza que os vereadores também não serão contrários, como Vossa Excelência acha que vai ser, já vem falando antes, como se já tivesse votado contrário. Eu mesmo não sou contrário, tenho certeza que a bancada do governo está aberta, porque o governo do prefeito Cobé não tem o que esconder, e toda a economia que está podendo ser feito para possíveis danos maiores de coronavírus em Feira de Santana, o governo está fazendo. Então existe muita especulação, mas o importante é que a prefeitura adquiriu um hospital de campanha, adquiriu 4 leitos de UTI no Hospital da Mulher, tem as UPAs que está aqui equipada para atender também, da entrada também de possíveis casos de coronavírus, tem as policlínicas também que está aberto para poder, de portas abertas, vereador, para atender os possíveis casos, e dali ser encaminhado, se necessário for, para o hospital de campanha que o prefeito Cobé Martins, prefeito de Feira de Santana, que é médico, que teve a preocupação primeiro na Bahia, fechou o comércio, foi o primeiro a fechar o comércio na Bahia, isolamento total praticamente,
e graças a Deus reduziu bastante o número que possível seria bem maior em Feira de Santana. Mas Vossa Excelência não está preocupado com isso. Vossa Excelência está aqui preocupado em subir a tribuna e trazer críticas, sem trazer soluções, sem trazer ideias para o governo municipal. Mas nós aqui, vereador, não temos nada contra não, o seu requerimento. Inclusive no outro requerimento também que não foi aprovado, não foi por imposição, não foi por iniciativa, não foi por pedido do governo municipal. Mas aqui também votarei favorável, porque entendo que não há nenhuma necessidade de nós votarmos contrário a esse pedido de Vossa Excelência. Em votação, requerimento. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado o requerimento por unanimidade dos presentes. Requerimento de número 43/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Em matéria jornalística, foi divulgado no dia 6 de abril que uma empresa estava iniciando um serviço de sanitização em Feira de Santana contra o coronavírus. Na citada matéria, o prefeito Colbert Martins da Silva Filho agradece à empresa G Pragas, Controle de Pragas, responsável pela sanitização de ambientes e desinfecção, que, segundo a matéria, reduz até 98,9% de agentes causadores de infecção, alergias e doenças respiratórias, a exemplo do Covid-19. O prefeito agradece a oferta feita pela empresa G Pragas, Controle de Pragas, dando a entender que o município não realizará nenhum pagamento à citada empresa. Pelo exposto, o vereador signatário vem à presença de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, de acordo com o regimento interno, apresentar o presente requerimento ao senhor prefeito Colbert Martins da Silva Filho, solicitando que seja prestadas as seguintes informações. 1. O município já efetuou algum pagamento à empresa G Pragas, Controle de Pragas, pela realização de sanitização e desinfecção neste período emergencial pela infecção do Covid-19? 2. Como se deu e a forma de doação da empresa G Pragas, Controle de Pragas, ao município de Feira de Santana da sanitização e desinfecção? Qual a quantidade? 3. A citada empresa presta ou já prestou algum serviço ao município de Feira de Santana? Sala das Sessões, 20 de abril de 2020. Vereador Roberto Tourinho, autor. Em votação, requerimento, com a palavra o autor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acredito que esse requerimento deverá ser aprovado por esta casa. Eu acompanhei na imprensa em Feira de Santana uma entrevista do prefeito agradecendo a uma empresa G Pragas, Controle de Pragas. Esta empresa estava responsável em fazer a sanitização de ambientes e desinfecção da administração municipal. Na matéria, a prefeitura agradece a oferta dessa empresa, G Pragas, dando a entender de que o município não irá realizar nenhum pagamento por esse serviço. Nós então estamos apresentando um requerimento simples, onde estamos perguntando: o município já efetuou algum pagamento à empresa G Pragas, Controle de Pragas, pela realização de sanitização e desinfecção neste período emergencial pela infecção do Covid-19? 2. Como se deu e a forma de doação da empresa G Pragas, Controle de Pragas no município de Feira de Santana, da sanitização e desinfecção, e qual a quantidade? Como foi que doou? 3. A citada empresa presta ou já prestou algum serviço ao município de Feira de Santana? Então, senhor presidente, é um requerimento simples, baseado numa entrevista do prefeito, e que eu acredito que a casa irá aprovar, e nós vamos aguardar a resposta desse requerimento, como também a resposta do requerimento anterior que foi aqui votado na casa. Então, senhor presidente, este é o meu posicionamento
com relação ao requerimento e acredito que a casa, pelo visto, deverá aprovar e antecipadamente nós estamos no aguardo da resposta desses requerimentos. Muito obrigado. Em votação o requerimento. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado o requerimento por unanimidade dos presentes. Explicações pessoais aí, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Cadmiel. Em tempo ainda, senhor presidente, queria pedir ao final da sessão 1 minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Vitor Bastos, que foi assassinado, senhor presidente, que era membro da nossa Igreja Assembleia de Deus, ali na congregação Sobradinho, e peço esse minuto de silêncio, senhor presidente. Pois não, vereador. Em explicações pessoais, nós temos inscritos os vereadores Roberto Torinho, Luiz Augusto, Cadmiel, Zé Filé. Com a palavra, o vereador Roberto Torinho. E eu passo a presidência ao vereador Luiz Augusto de Jesus. Vou cobrar agora a Polícia Civil que possa agilizar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria que tivesse presente o vereador Marcos Lima, porque tem um ditado que diz que toda ausência é atrevida, e eu não gosto de falar nada na ausência, eu gosto de falar exatamente na presença, mas ele pode ter se ausentado por qualquer motivo, que é normal, mas eu não posso deixar de falar, embora respeitando a ausência do vereador. Eu não sei se eu respondo a ele, ou eu não sei se eu respondo a quem fez para ele ler, porque ele leu tão mal, que deu para perceber de que não foi ele que exatamente escreveu. E quero sugerir que na próxima vez ele sente com quem escreveu para exatamente se assessorar melhor do que estava lendo, para não dar a exatamente, foi bom que o vereador retornou, para que não dê exatamente a impressão de que deram a ele para ler e ele não sabia nem sequer o que é que estava lendo. Mas eu vou aqui dizer ao vereador, o vereador fez uso aqui da tribuna desta casa, tentando justificar o pagamento de R$48 mil que a Prefeitura de Feira de Santana fez em 3 parcelas de R$16 mil a uma advogada para que pudesse assessorar a comissão de licitação e alguns advogados sobre o regime diferenciado de contratação. E eu vou aqui falar o que naturalmente quem deu a ele para ler não disse. Em primeiro lugar, esta lei do regime diferenciado de contratação é do ano de 2011. Nós estamos no ano de 2020. Já se passaram 9 anos. Qualquer advogado que exatamente milita na área, que trabalha com contratos, que presta serviço, já conhece de trás para frente, de frente para trás, uma lei que já tem 9 anos de editada no nosso país. A lei, como aqui, a lei é o número 12.462 do ano de 2011. No ano de 2015, mais precisamente, no ano de 2015, 19 de novembro de 2015, houve uma alteração através do regime administrativo que incluiu na lei 13.190, que incluiu um artigo 47, exatamente modificando a lei anterior do ano de 2011. Ou seja, tem exatamente 5 anos a última alteração nesta lei. A primeira tem 9 anos e a alteração da lei se deu no ano de 2015. De 2015 para 2020 são 5 anos. Imaginem só, a prefeitura resolve contratar agora, 5 anos depois da alteração da lei, uma advogada pelo valor
de R$48 mil para que essa advogada resolva capacitar, treinar pessoas para uma lei que tem 5 anos que foi alterada. Mas quem naturalmente fez para ele ler, esqueceu de dizer que existem cursos de capacitação no país que não custam R$48 mil. Para se treinar comissão permanente de licitação, para se treinar advogados, há cursos no mercado de 4 mil, de 5 mil, de 6 mil, depende do tipo do curso, mas não um valor de R$48 mil para treinar advogados de uma lei que foi modificada no dia 19 de novembro de 2015. Outra observação: a prefeitura não está economizando absolutamente nada em pagar R$48 mil a uma advogada, onde, torno a repetir, nós temos uma Procuradoria-Geral do município, nós temos 4 subprocuradorias, nós temos aproximadamente 15 advogados na Procuradoria-Geral do município, nós temos uma grande quantidade de advogados em cargos de confiança ou contratados em cooperativas, mas a prefeitura resolve contratar uma advogada por R$48 mil, vou concluir, para dar um curso de uma lei que foi alterada no dia 19 de novembro de 2015. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra em votação do requerimento, o vereador, líder do governo. Senhor presidente. Não. Estamos em explicações pessoais. Ah, explicações pessoais. Com a palavra não é você não, sou eu. Passa o trabalho para Marco Lima. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Nós temos que... Isso aqui não é casa de mãe Joana. O vereador leu a relação dos vereadores que estavam escritos em explicações pessoais. Com certeza. Então, quem é o próximo? O próximo é Luiz Augusto Jesus Lulinha. Quem são os vereadores inscritos? Roberto Torinho, Luiz Augusto Jesus, Cadimiel e Zé Filé. Ok, agradeço. Passo o trabalho ao presidente, ao líder do governo. O vereador Roberto Torinho está preocupado para me falar, Roberto? Senhor presidente, senhores Jamais, vereadores... um momentinho, jamais eu atropelei aqui o regimento. Eu não vou fazer isso agora, presidente, não. Mas eu posso lhe responder depois. Com a palavra, o vereador Lulinha. Vossa Excelência dispõe aí de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa. Aqui nós ouvimos a fala do vereador Cadimiel que o governo do estado não tinha mandado nada para a Feira de Santana ainda, para o combate ao coronavírus